Você gosta de ler livros grossos, os famosos calhamaços? Olha, aqui no canal Comparando Livros a gente já passou pela época de conversar sobre os livros fininhos. Vocês se lembram desses vídeos? Vou deixar aqui caso você queira rever ou não tenha visto. Então a gente conversou um pouco, a gente fez uma lista de livros fininhos e pensamos juntos aqui: será que os livros fininhos são aqueles livros dinâmicos para eu ler correndo? Livros fininhos eu preciso ler em um dia, é isso mesmo, eu tenho que ler, então é por isso que eles são bons? Hoje o papo é o inverso. Por que eu vou ler calhamaços? Como que eu faço para ler calhamaços? Qual a vantagem? O que tem nesses livros que acaba fazendo deles algo tão interessante como experiência de leitura? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito que você participe desse vídeo, eu vou adorar. Aqui nos comentários do YouTube, me conta se vocês gostam de ler calhamaços e quais estratégias vocês usam para leitura de calhamaços. Ou vocês leem igual como vocês leem qualquer outro livro. Aqui no canal a gente tem uma série de vídeos que se chama... que eu chamo série documentário, que se chama Calhamaços que eu li. Eu falo um pouco como é que foi a minha jornada até ler calhamaços. Eu, por algum tempo, eu tinha uma espécie de... eu evitava ler esses livros grossos, achando que eu ia ficar muito entediada lendo eles e não iria sobrar tempo para ler outros livros. Eu queria ler bastante quantidade de livros. E aí, nessa série de vídeos, eu comento esses livros, como foi a experiência, como foi que eu fui lendo eles de uma forma que eu sou uma pessoa que eu tenho a TDAH, eu tenho aquela coisa de ansiedade, então é natural que eu tivesse que aplicar algumas estratégias, eu começasse a ler com bastante cuidado. E hoje eu quero falar um pouco sobre como que eu faço para ler os calhamaços, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês e que eu vou adorar se você compartilhar comigo também. Essa coisa de ler os calhamaços, ela é interessante porque naturalmente, acho que qualquer pessoa, ela vai pensar os calhamaços, né, um livro mais grosso, pensando assim: eu preciso ter tempo para ficar envolvida. É natural que eu precise de um envolvimento maior por mais tempo em um livro que tem mais páginas, mais palavras para eu ler. Quais são as vantagens para a gente ler um calhamaço? Olha, a primeira delas, eu acho que no topo, assim, é o envolvimento, que a gente tem um tempo maior de um envolvimento com uma narrativa mais profunda. A gente tem mais tempo para se apegar a personagens. Normalmente, calhamaços, a gente tem enredos e jornadas longas. Pode acontecer também, em algumas leituras, a gente tem uma abordagem mais filosófica, em que a gente vai ter pausas para a gente pensar algum tema ou algum assunto com muita profundidade. Pode acontecer de um calhamaço ter o que eu chamo de barriguinha. A gente conversou aqui sobre a leitura amorosa, porque que talvez seja até uma boa ideia a gente entender que pode ter uma parte do livro que não esteja assim caminhando, te empolgando tanto para ler, mas aquilo às vezes passa e lá na frente, aquele momento de um calhamaço que não estava tão empolgante pode vir a fazer sentido. Tem uma coisa que eu não sei se é boa ou ruim, mas eu vou botar na vantagem, porque quando chega no final da leitura de um calhamaço, normalmente isso acontece, acho que poucas das vezes eu fiquei, ufa, não, ainda bem que eu terminei logo, assim, que eu terminei, é que quando vai chegando pro final, eu dou até uma enrolada, porque eu fico já sentindo falta do hábito que eu tive praticamente todos os dias de estar junto com aqueles personagens e com aquela jornada o tempo inteiro. Por estar envolvida em uma história mais extensa, acredito que o hábito de leitura fique mais consistente na leitura de calhamaços. Eu não gosto tanto de recomendar os calhamaços para quem não tem hábito de leitura, mas para quem já tem o hábito e estar no meio ou estar entrando numa jornada de ler o calhamaço, eu acho que vai perceber como que aquele hábito se torna mais consistente, justamente para sempre desfrutar um pouquinho daquela história. Dito as vantagens de ler um calhamaço, eu preciso falar da primeira, eu acho que a primeira dica
para quem quer ler um calhamaço de longe. Quem quiser realmente adentrar em uma história, tem que buscar dentro de si a reflexão de como você percebe a leitura de um livro dentro de metas. O que eu tô querendo dizer é, para a gente entrar em um calhamaço, a gente precisa esquecer prazo de terminar de ler um livro. A gente precisa talvez estar um pouco fora do Scooby Goodreads, do check, eu li X livros por mês. Ler um calhamaço está longe de estar focado em terminar a leitura. Ler um calhamaço está muito mais dialogando com a experiência da jornada durante a leitura. Então, se você tiver naquela fase que você está empolgado, entusiasmado com metas de livros, para terminar muitos livros, acho que não seja um bom momento de pegar um calhamaço. Atenção para leituras conjuntas de calhamaço, porque eu acho que elas podem ajudar, mas podem atrapalhar também. Porque você precisa verificar se as metas, eu acho bem legal ler calhamaços e ir conversando. Eu acho uma estratégia excelente. Agora, se você está numa leitura conjunta, que as metas de leituras para vocês conversarem não estejam dentro da sua realidade, eu acho que ler um calhamaço correndo pode ser um tiro no pé. Eu acho interessante ter essas metas pequenas. Eu acredito que muitas leituras conjuntas façam isso. Metas pequenas e que durante esse final dessa meta você pode fazer de duas formas, né? Se você estiver lendo junto com alguém, você vai ter que ter ali aquele prazo de concluir aquela meta pequena para conversar sobre o livro. Uma forma que eu gosto bastante quando eu não estou tendo a obrigação de conversar, ou quando eu estou com um prazo bem relaxado, é fazer metas sem prazo. Então eu pego o calhamaço e termino algumas partes e retorno, assim, depois que eu termino aquela parte, eu meio que faço, não um retorno de leitura, mas eu faço um resumão para mim mesma, ou faço alguma anotação do que aconteceu até ali. Terminar essas partes pequenas, ou seja, trabalhar com essa divisão menor, acho que dá uma sensação até da leitura estar avançando, ainda que no ritmo mais lento, né? Outra dica para ler calhamaços, pensando em edições físicas, especialmente se o livro for seu, né? É você fazer um resuminho na página. Eu gosto de fazer palavras-chave no cantinho das páginas para eu resumir um pouco. Atualmente eu tô lendo A Montanha Mágica do Thomas Mann. E é um livro que tem diversas abordagens filosóficas, aqueles textos de parágrafo grande. Isso acontece também no Dostoiévski, né? Então, quando eu pego e escrevo de lápis, como você achar melhor, mas ali na página, às vezes quando eu retorno para fazer a minha revisão, aquela palavra-chave me faz lembrar o acontecimento que teve ali naquelas páginas. Olha, eu sei que o tamanho do calhamaço, ele é meio complicado para quem gosta de ficar levando o livro por aí ou deslocar para lá e para cá. Por isso, tem muitas pessoas que gostam de ler os calhamaços no digital. E tem muitas pessoas que sentem que no digital há essa coisa de estar na cabeça que pode abalar psicologicamente a gente. Eu tô lendo esse livro gigante, dá falta tantas páginas. A gente não pode ficar pensando assim com calhamaço. E no digital pode ser que você consiga não ficar reparando muito o que está faltando para chegar até o final do livro, né? Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Pode ser que, se você gosta de edições físicas, pode ser que seja interessante você pensar em ler uma história muito robusta, dividida em duas partes. Tem edições que vêm assim, que nem Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu acredito que ele foi um livro tão denso que o fato de eu ter a edição dividida em duas, eu achei que no meu caso me ajudou um pouco, porque eu li a primeira, que já foi bem bem tensa, os temas. Eu dei uma paradinha aí de 1 mês, 2, até continuar na segunda parte. Pode ser uma estratégia interessante na hora de você decidir que vai ler um calhamaço e comprar uma edição física, qual que você vai escolher.
E eu vou terminar esse vídeo com chave de ouro porque, a não ser que realmente não dê certo, eu acredito que ler calhamaços, no meu caso, eu acho que só acontece, só é possível, porque acaba que eu vou sempre estar lendo outro livro junto. Eu posso até passar um momento lendo somente o calhamaço, mas logo depois de alguns dias eu já tô pegando uma outra história. Isso pra mim acaba trazendo um dinamismo, mas eu sou assim com todos os livros, não só com calhamaço. Eu gosto de trazer em muitas histórias, com raras exceções que eu fico tão envolvida no livro que eu só quero ler ele, né? Mas tem a maioria, eu não confundo, eu já sei que eu tô pegando estilos diferentes, então eu acho que você, sem se preocupar com o tempo de leitura e sim com a trajetória, vai te ajudar também a estar com outra história, lendo ao mesmo tempo, justamente para que, se acontecer aquele momento mais moroso, aquele momento que talvez não esteja tão empolgante assim, você tenha um outro ponto de apoio de leitura para se ancorar. Acho que a gente fica aqui com esse vídeo falando sobre calhamaços, tá? Acho que é isso por hoje. Até o próximo vídeo.